Olá, queridos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos estudando Teologia Sistemática 3, né? Já passamos por duas teologias sistemáticas, estamos entrando na terceira. E nessa terceira teologia sistemática já estudamos muitos assuntos bons, edificantes, doutrinas basilares da fé cristã. Já falamos sobre os anjos, já fizemos uma exposição sobre os anjos caídos, já fazemos exposição sobre o querubim ungido, né, Satanás, o arqui-inimigo da igreja, e agora nós vamos falar sobre antropologia bíblica, e é nada mais nada menos a doutrina sobre o homem. É isso mesmo, o homem, essa que é chamada a coroa da criação divina, e é um ensino extremamente proveitoso, edificante, bíblico, está presente nas páginas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Sobre a antropologia se debruça várias áreas do saber, não apenas a teologia bíblica, mas também a filosofia, a sociologia e a ciência e muitos outros ramos do saber. Procuram entender um pouco mais o que é o homem, essa máquina criada por Deus, e entendê-la tem se mostrado no decorrer dos anos uma tarefa sobremodo difícil, mas que a Bíblia Sagrada revela nas entrelinhas que é o homem, como foi criado, de que ele se constitui, quais são suas principais particularidades, qual é o seu propósito enquanto aqui na Terra e como funcionará a sua existência eterna na eternidade com o nosso Deus. Então convido você para mais uma vez nós mergulharmos nesse oceano de profundidades bíblicas a respeito dessa doutrina pilar fundamental das Escrituras Sagradas, que é a antropologia bíblica. A nossa introdução, e isso está presente na nossa lição, vai falar a respeito do homem, entender um pouquinho mais esse conceito, e nesse primeiro momento nós vamos trabalhar um aspecto importante quando se estuda antropologia bíblica, que é o fato da imagem e semelhança. Vamos entender um pouquinho essas peculiaridades, conforme está registrado em Gênesis, no capítulo 1, verso 26 e 27, vamos entender um pouquinho dessa expressão tão importante, basilar, na compreensão da antropologia bíblica. Como nós falamos, antropologia é uma terminologia grega, vem de anthropos, que significa homem, e seguido de logia, cujo significado é tratado ou estudo. Logo, antropologia é o estudo, é o tratado a respeito do homem. Ok? Convido você para nós irmos para a nossa introdução, para entendermos algumas peculiaridades sobre essa tão fundamental e bíblica doutrina. O homem, um ser pessoal, à semelhança de Deus, tem inteligência, vontade e emoções. Então percebe-se aí já um diferencial na criação do homem, que é um ser com volição, com vontades, com emoções, a exemplo da pessoa bendita do nosso Deus. Percebe que o homem, e aqui há uma particularidade, ele é um ser pessoal, assim como é Deus, e isso salienta um ponto fundamental entre o homem e Deus, que é o aspecto do relacionamento. Deus criou o homem, capacitando-o, dando todas as habilidades possíveis, características básicas, com que ele se tornasse um ser relacionável com o seu Criador. Tal condição distingue dos animais, que são destituídos de inteligência, de vontade e de emoções. Tá? Então, os animais eles não possuem essas particularidades. Todas as suas ações, movimentos, são todos eles motivados pelo seu instinto animal. Enquanto esses apenas agem por instinto, conforme o que Deus programou para eles, aquele tem autoconhecimento e
autodeterminação. O homem imagina, projeta, cria, inventa e produz coisas. O animal apenas repete o que lhe instiga a natureza. Então percebe, queridos, o homem ele foi criado com uma finalidade básica, peculiar, de relacionar-se com o seu Criador. O aspecto de imagem e semelhança, ele é fundamentalmente importante para nós compreendermos a antropologia, porque denota uma verdade que todos nós precisamos entender. O homem é um ser que foi criado para se relacionar com o seu Criador. Obviamente, nós vamos entender um pouquinho mais à frente que essa imagem e semelhança não denota e não implica em dizer que Deus deu ao homem soberania, poder semelhantes ao Criador. Não é nada disso. Nós vamos entender um pouquinho mais à frente que o aspecto da semelhança e imagem trabalha mais um âmbito moral, de inteligência, de raciocínio, capacidade de se autoconhecer e também de autodeterminação, com habilidades ímpares de imaginar, de projetar, criar, inventar e até produzir coisas. Então, diante disso posto, é importante nós dizer que o homem era, no seu estado original, no ato da criação, uma imagem ou representação de Deus, tendo características de Deus em sua pessoa, tais como personalidade, amor, justiça, santidade, retidão, perfeição moral. Tudo isso à semelhança de Deus. Mas o homem não poderia ser igual a Deus. Só Jesus e o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, conforme está em Hebreus 1:3, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. Queridos, nessa altura, é importante aqui já deixarmos claro. Quando a expressão diz que o homem, ele é a imagem, foi criado à imagem e semelhança de Deus, é importante ressaltar um aspecto importante. Qual é o seu estado original? Originalmente, o homem ele foi criado, obviamente, sem pecado, todavia, com livre-arbítrio. Outros estudiosos chamam de livre agência, onde ele não foi como uma marionete, ele não era tido como um robô programável, que fazia apenas aquilo em que o Criador ordenasse que ele fizesse, mas foi um homem dotado de escolha, de autodeterminação e autoavaliação. Sendo assim, o homem tinha plena liberdade para agir e para fazer as suas escolhas. É importante dizer que o homem atinge o ápice, seu nível de intelectualidade, inteligência, moralidade e tais características como santidade, retidão e perfeição moral, tudo enquanto em seu estado original. Nós vamos ver lá na frente que o quadro muda, uma vez que ele dá da sua liberdade em agir, em fazer escolhas, e essas escolhas não serão tão favoráveis à sua futura existência, e aí a gente vai ver as decorrências de sua escolha. É importante também salientar que nesse momento, o homem, quando ele é criado, a imagem e semelhança de Deus, não tem relação e ele não foi equiparado igual à pessoa de Jesus Cristo. Alguém poderia dizer, o homem quando foi criado, a imagem e semelhança de Deus, seria ele semelhante a Cristo quando nasceu da Virgem Maria, foi criado, desenvolveu-se cronológica e biologicamente? Não. Jesus foi um ser ímpar que nasceu. Ele é o resplendor da glória de Deus. É a expressa imagem da sua pessoa, conforme Hebreus 1:3, e Colossenses 1:15 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. O homem continua, embora sendo imagem e semelhança de Deus, ele nunca foi igual no sentido de poder e no sentido de deidade. Lembramos que Cristo sempre foi Deus. Ele não tornou-se Deus,
não passou em um dado momento a ser Deus, mas sempre foi Deus. Mesmo o homem, nascendo imagem e semelhança, não o colocaria, em hipótese alguma, à igualdade do Filho. O Filho é ímpar, o Filho é singular. Jesus Cristo nunca foi e nunca será comparado a nenhum homem, nem mesmo o homem antes da sua queda. Tá bom? Acho importante, a essa altura, a gente salientar esse princípio. Então, quero fazer com você aqui algumas considerações diante de nossas exposições preliminares. Há uma lei interior dentro do ser humano. Na consciência do homem, vemos que ele tem um referencial, um juízo de valor, que aponta o que é certo e o que é errado. Isso se chama uma faculdade moral, que aprova ou desaprova os atos praticados ou imaginados. Isso é um traço da semelhança moral com Deus, que alertou o homem para que não pecasse, desobedecendo e se apropriando do fruto da árvore imediata. Então, é importante salientar que todo homem, indistintamente, independentemente da era em que ele nasceu ou existiu, há uma lei interior dentro desse ser, que manobra, que distingue e que aponta o certo e o errado, independentemente de sua cosmovisão religiosa, sociológica, independente do ambiente onde ele está. Há uma lei interior que aponta o que é verdade, o que é mentira, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é certo e o que é errado. Outro aspecto importante a salientar é que há um padrão moral universal para o homem. Como um ser moral, em sua semelhança com Deus, o homem falível não pode se guiar apenas por sua consciência ou o seu coração. Numa linguagem metafórica, disse o profeta Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e o perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então percebe que o aspecto da moralidade dentro do homem é importante distinguir que quando o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, antes da queda, os aspectos de moralidade estão muito mais vívidos no homem. Agora, o que é interessante é que após a queda, ele não perde de forma integral o aspecto da moralidade e semelhança. O homem ainda mantém níveis, mesmo que fragmentados, de moralidade e também de semelhança. O homem ele não perdeu de forma absoluta a capacidade de julgar, de analisar, de escolher o certo, o errado, o bom e o ruim. É bem verdade que a natureza adâmica, uma vez após a queda no Jardim do Éden, isso de uma forma fragmenta e despotencializa o padrão de moralidade conforme Adão os possuía antes da queda. Mas após a queda, é importante que se diga que o homem ainda, como único ser vivente em toda a face e de todos os elementos biológicos, cosmológicos, ele é o único ser dotado de um padrão moral universal, independentemente de sua localidade, religião, independente do local e dos aspectos sociológicos onde ele vive, ele ainda permanece tendo, de forma fragmentada, poder de escolha, entender o que é certo, o que é errado. Nenhum homem, independentemente de sua formação religiosa, poderá se desculpar ou querer se apresentar como inocente diante de Deus, independentemente da queda, usando os artifícios de que a queda afetou a sua capacidade moral de escolha. Não, nenhum homem teve de forma efetiva, integral, seu poder de escolha afetado, mesmo após a queda. Isso é importante nós ressaltarmos. Enfim, por imagem e semelhança,
nós deveríamos entender, de forma bastante resumida, a imagem de Deus no homem refere-se à imagem espiritual e moral, conforme a semelhança de Deus, e também à imagem natural, pelo fato de um homem ser uma pessoa à semelhança de Deus, que também é uma pessoa. Quanto ao corpo, foi feito por Deus para abrigar a parte espiritual do homem, formada por espírito e alma, conforme Tessalonicenses 5:23. Essa imagem de Deus, ela foi corrompida com o pecado, e nós lembramos no incidente edênico, na desobediência do casal, o primeiro casal colocado dentro do jardim do Éden. Mas quando o homem se volta para o Criador e aceita a salvação proveniente de Jesus Cristo, então ele se torna a imagem e glória de Deus. 1 Coríntios 11:7 vai dizer isso, porque quando o homem ele recebe a salvação provida por Cristo, ele sofre uma transformação profunda, tão gloriosa, que emana da graça, chamado de novo nascimento. O salvo é revestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, verso de número 24. Daí nós entendemos a capacidade, a proporção, a abrangência do sacrifício de Jesus Cristo que foi feito na cruz do Calvário, que faz com que o homem recupere essa condição de perdido, uma vez que no jardim do Éden ele herda tanto a culpa como a corrupção. Segundo o teólogo Wayne Grudem, um estudioso em teologia sistemática, ele vai dizer que Adão ele encabeçava de uma forma federal e universal, e que uma vez que sua queda afeta toda a raça que vem depois de Adão, o homem afetado por suas escolhas ali no jardim do Éden nasce tanto com a corrupção, tanto com a culpa, mas mediante a ação salvífica no Calvário, podemos desfrutar do maior privilégio da graça, chamado novo nascimento. O homem nascido de novo em Cristo é uma nova criatura. Repare essa expressão, nova criatura, descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. É uma criatura segundo Deus, restaurando-lhes aquela capacidade e aquela característica distinguida lá no começo, quando em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, a palavra imagem e semelhança ali ficam muito claras. E se torna participante da natureza divina. O apóstolo Pedro vai dizer isso. Tal participação no presente, ela é parcial, pois o homem está sujeito ainda a fraquezas e às mais limitações e fraquezas do pecado. Mas na glorificação será restaurada a semelhança e imagem de Deus. Pois agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E isso está descrito na Bíblia Sagrada, o apóstolo São João, capítulo 3, versículo de número 2. Então, é sobremodo importante nós entendermos que a obra de Cristo na cruz do Calvário mudou, redimensionou o aspecto antropológico do homem. Perdida a imagem e semelhança, dada a desobediência do primeiro Adão, o segundo Adão resgatou-nos e projetou-nos para uma nova realidade. Não apenas imagem e semelhança, mas vivermos também essa imagem e semelhança na sua amplitude e no estado irreversível. Porque o homem era passível de erro, como assim aconteceu. Mas na glória seremos e atingiremos o nível maior de intimidade para a glória de Jesus Cristo. Por enquanto, fiquemos por aqui, refletindo de forma introdutória antropologia bíblica, entendendo alguns aspectos sobre a imagem e semelhança. Vejo você na próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.